Bem-vindos à página do capítulo brasileiro da AICOS, a Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia. Eu sou Carolina Silva, médica cardio-oncologista, e é um prazer e uma honra estar aqui trazendo informações para vocês na nossa página sobre o desenvolvimento da cardio-oncologia no Brasil, as nossas principais ações, as colaborações com a AICOS e o seu papel fundamental na liderança e na disseminação da cardio-oncologia por todos os 5 continentes. E aqui nessa página você vai encontrar histórico da cardio-oncologia no Brasil, as nossas principais ações, as principais colaborações, desafios, participações em eventos, relatos de pacientes, histórias de superação. E a gente espera que esse conteúdo seja útil e que possa conectar cada vez mais o nosso trabalho com tudo que está sendo desenvolvido nos outros países. Olá, eu sou a doutora Ariane Macedo, sou cardiologista e cardio-oncologista. Estou aqui para falar um pouco sobre a história da cardio-oncologia no Brasil. A cardio-oncologia brasileira surgiu em consonância com o surgimento da cardio-oncologia mundial. Essa nova área de atuação da medicina, que é a confluência entre a cardiologia e a oncologia, nasceu de uma evolução muito importante dos tratamentos contra o câncer. No final da década de 90, começo dos anos 2000, mas principalmente na primeira década desse novo século, a oncologia presenciou o avanço de novas tecnologias, novas classes de tratamento que revolucionaram as doenças oncológicas, fazendo com que cânceres e pessoas acometidas pelas doenças oncológicas que tinham uma chance, uma qualidade de vida reduzida, pudessem presenciar a cura de suas doenças. Então, diante desse cenário inovador, novas drogas, novos tratamentos, vieram também as consequências de alguns eventos adversos e algumas toxicidades que não eram esperadas, visto que eram tratamentos novos. Assim surgiu a necessidade de que nós, cardiologistas, nos uníssemos aos oncologistas e pudéssemos juntos entender, diagnosticar e criar ferramentas e novos medicamentos que pudessem fazer com que esses pacientes, essas pessoas que estavam vivendo o tratamento oncológico com essas novas drogas, tivessem segurança de que o sistema cardiovascular estaria também seguro. Então, juntos, nós, oncologistas e cardiologistas, fizemos essa nova área de atuação que é a cardio-oncologia. A Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil, a USP, criou um dos primeiros Cancer Centers acadêmicos, e ali foi na universidade, da interação entre especialistas dentro da universidade, que surgiu o primeiro serviço organizado de cardio-oncologia no Brasil. Isso foi no ano de 2010, especificamente, na Universidade de São Paulo, no campus sediado na cidade de São Paulo. E essa colaboração que surgiu, a princípio, da necessidade de cuidar melhor dos pacientes, se expandiu para produção de pesquisa clínica, dados científicos, formação de residentes, e foi a partir das universidades que isso se disseminou para várias cidades do nosso país. Nos primeiros 10 anos da implementação da cardio-oncologia no Brasil, houve muito entusiasmo e uma série de centros em várias cidades diferentes. Em se tratando de um país continental, de dimensões territoriais muito grandes, houve, desde o começo da criação da cardio-oncologia no Brasil, a necessidade dessa comunicação entre os serviços e do estabelecimento de redes de contato e de parcerias, para que esse conhecimento pudesse chegar em todos os pontos do nosso território nacional. E essa é uma característica específica do nosso país, onde a colaboração acaba sendo uma necessidade, haja vista um território muito amplo e a necessidade do desenvolvimento dessas políticas de atendimento ao paciente com câncer de forma unificada e nacional. Em 2010, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, publicou a primeira diretriz mundial de cardio-oncologia.
Importante ressaltar que neste momento haviam muitas dúvidas, haviam muitas questões a serem resolvidas, mas a Sociedade Brasileira de Oncologia e de Cardiologia criou esse documento como um guia, uma base para que nós pudéssemos começar a desenvolver essa área com estratégias de diagnóstico, exames, consultas, uma periodicidade, e foi um documento base para o surgimento da cardio-oncologia no Brasil e que também inspirou outras sociedades ao surgimento das suas diretrizes específicas, que são guias de tratamento e de conduta de determinada moléstia, de determinada doença. Assim, a cardio-oncologia do Brasil só cresceu após o surgimento e o desenvolvimento dessa diretriz. Nós tivemos a formação de novos grupos que desenvolveram processos de educação, cursos, estágios, que a gente chama de fellow, que seriam, após a formação do cardiologista, um estágio direcionado em serviços de oncologia para que nós, cardiologistas, pudéssemos entender as peculiaridades, os detalhes do tratamento oncológico. Então, a Universidade de São Paulo, seu Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, foi uma das primeiras instituições, das grandes instituições formadoras de diversos médicos oncologistas a ter a sua primeira formação específica em cardio-oncologia. E após isso, a cardio-oncologia no Brasil, assim como em todo o mundo, só avançou. Um marco muito importante para a cardio-oncologia brasileira, que aconteceu de forma natural e espontânea, foi a criação do Grupo Brasileiro de Cardio-Oncologia, que foi um grupo criado, a princípio, por 5 médicos que se encontraram em um evento de cardio-oncologia americano, no sentido de trazer informações para o nosso país. E ali naquele evento, esse grupo de profissionais entendeu que seria necessário formar uma rede nacional de médicos que se dedicam a estudar esse tema. Sendo uma especialidade ainda em surgimento, uma área ainda em formação, com um pequeno grupo de profissionais brasileiros que se dedicavam a essa área, então houve o entendimento de que seria fundamental para o crescimento do país, não apenas que estivéssemos presentes nos eventos internacionais, mas que essas informações fossem trazidas para o Brasil e que houvesse aqui, então, uma rede de apoio e de contato de médicos interessados no desenvolvimento da cardio-oncologia nacional. Outro marco extremamente importante do desenvolvimento da cardio-oncologia nacional foi a criação dos programas educacionais em cardio-oncologia. Novamente, o primeiro programa educacional estruturado no Brasil surgiu na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano de 2017, com a criação do primeiro programa de formação, de especialização em cardio-oncologia, voltado para residentes que finalizavam a residência em cardiologia e desejavam uma especialização adicional em cardio-oncologia. E isso aconteceu num programa formal oferecido pela universidade, um programa de 1 ano, onde esses profissionais eram treinados dentro de um centro de oncologia, que era o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Instituto do Câncer acadêmico vinculado à universidade, e os profissionais cardiologistas eram treinados dentro de um centro oncológico, para que eles realmente obtivessem não apenas o conhecimento teórico, mas a formação prática, a vivência de cuidar do paciente oncológico. Eu tive a grande honra e prazer de participar da criação desse programa. Fui supervisora desse programa por 4 anos e eu digo que realmente é um grande marco para a cardio-oncologia brasileira, um programa dessa proporção, com um conteúdo tão robusto, e é um orgulho muito grande para o nosso país a gente ter sido a primeira universidade a oferecer esse programa na época. Nós tivemos algumas datas muito importantes na evolução, na história, da linha do tempo da cardio-oncologia do Brasil. A primeira delas foi a nossa diretriz de 2010, mas um dos grandes marcos foi o primeiro summit, o primeiro congresso, não congresso, a gente chama de simpósio internacional de cardio-oncologia, que nós tivemos a honra de hospedar aqui em São Paulo,
no ano de 2019. Foi a primeira vez que a América Latina recebeu esse simpósio que é mundial, que vieram especialistas, mais de 30 especialistas de todo o mundo, da Austrália até Estados Unidos, passando pela América Central, passando pela Europa, e também pessoas da Oceania de outras regiões, de todas as regiões do mundo que vieram, e nós tivemos mais de 500 pessoas reunidas em São Paulo para discutir a cardio-oncologia. Sem dúvida, um momento histórico para o Brasil e que marca essa formação e essa base que o Brasil dá na cardio-oncologia, junto com a Sociedade Internacional de Cardio-Oncologia, que é a sociedade que nos guia nessa área de crescimento e que une forças em todo o mundo para que a gente consiga ter esse benefício, proporcionar aos nossos pacientes, pessoas que nos procuram junto com os oncologistas, o melhor tratamento oncológico possível, garantindo a segurança cardiovascular.